Hello, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Final de ano chegou e com ele a gente tem a maratona de vestibulares pelo Brasil afora. E esse final de semana a gente já tem o primeiro dia de provas do Enem. Então, eu vou estar realizando algumas provas antigas do Enem para a gente resolver as questões da parte de inglês. Primeiro de tudo, as provas de inglês você pode optar entre inglês e espanhol. Então, você tem que responder as questões de 1 a 5. Essa daqui é do Enem de 2019. Pega o papel e caneta e bora lá comigo entender como resolver essas questões aqui e gabaritar a parte de inglês da prova do Enem. Então, primeiro de tudo, a gente tem aqui a nossa questão e o texto, aqueles textos bem grandes, típicos do Enem. E a gente começa aqui, ó. 5 ways pet can improve your health. Gente, uma coisa que é muito importante e uma tática que é extremamente útil, principalmente quando a gente resolve provas longas do tipo do tipo do Enem, que você tem inglês, você tem história, você tem geografia, você tem que tomar cuidado, porque talvez você não tenha tempo de resolver todas as questões. Então a gente vai utilizar aqui uma estratégia que a gente chama de keywords. Keywords nada mais são do que palavras-chave que vão ajudar a gente a entender aquele texto, tá? Então, vão ser coisas que vão ser fundamentais para a gente. Então, aqui, se a gente for analisar, ele já começa falando aqui de saúde. Então, ele começa assim, ó. A pet is certainly a great friend after a difficult day. Pet owners quite literally feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Ó, tá repetindo aqui de novo, health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity and they can even help you get dates. Tá, então a gente tem dois termos ali sobre saúde. Ele fala sobre pressão, ansiedade e imunidade. E ele começa a trazer fatos pra gente. Allergy fighters. A growing number of studies have suggested that kids growing up in a home with furred animals will have less risk of allergies and asthma. Date magnets. Dogs are great for making love connections. Forget internet to matchmaking. A dog is a natural conversation starter. Dogs for the aged. Walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Good for mind and soul. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, neurotransmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Ele tá falando aqui de... Opa! Tá falando aqui de neurotransmissores, e que eles são agradáveis e têm propriedades calmantes. E depois ele termina com Good for the heart. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Bom, se a gente parar para pensar, esse texto ele vai focar muito em duas coisas. Ele vai focar em health, que é a saúde, e ele usa muito a palavra research, que é no sentido de pesquisa, estudo. E a pergunta diz o seguinte: ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research e a growing number of research e several studies, com o objetivo de... Gente, quando você fala pesquisa, muitos estudos, um número elevado de pesquisa, você quer dar dados. Você está dando dados, você está dando fatos. Coisas que foram cientificamente comprovadas, tá? Mais importante, o texto, ele está mencionando pra gente vários benefícios de você ter um animal, certo? Ele vai falar de alergia, de como isso pode te ajudar a ter um namoro e tudo mais. Só que a ideia geral desse texto está, na verdade, nesse título. 5 maneiras que os pets podem melhorar a sua saúde. Então, quando a gente começa a ler aqui as opções, A. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Sim, só que não é só isso, ele tem outros benefícios, por isso essa daqui não está 100% certa. B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Eu gosto sempre de fazer uma bolinha caso eu não tenha certeza, então vamos ler as outras.
Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas? Não. Ele só menciona um, né? E o texto não é 100% focado nisso. D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos? Tá, é que nem a letra A. Ele fala sobre, mas esse não é o único foco. Ele fala também sobre alergia, ele fala sobre calmante, como que pode ajudar pessoas idosas e tudo mais. E por último, a E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Também não. Ele fala que é importante você ter um animal de estimação para te ajudar, né? Para, enfim, lidar com a solidão, mas ele não diz como se relacionar. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tenta sempre se manter muito atento ao texto. Ah, mas ele fala sobre alergia, ele fala. Sim, ele fala, mas é a única coisa? Não. Então, por isso, a gente não pode colocar essas outras alternativas. Ok? Vamos então agora para o próximo, questão número 2. E ele começa. Agora a gente vai fazer uma outra estratégia. A gente vai começar da pergunta para o texto. A pergunta diz o seguinte: ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como grande vilão da saúde. Então, aqui a gente já sabe que, se for aqui na B, a gente vai ter que encontrar alguma coisa do tipo fat no texto, que é a gordura. Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, então é como se a ia ser, fosse assim, a obesidade tanto faz, né? D. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Ou E. Enfatiza a redução de ingestão de caloria pelos americanos. Aqui ele está focando pelos americanos, tá? Então a gente tem que atentar nisso. Então agora sim, vamos para o texto. Uma tática que você pode utilizar é o skinning ou scamming, que é passar o olho bem rápido pelo texto. Só que para isso você tem que saber as palavras-chave. Vamos fingir que a gente não sabe, vamos ler o texto inteiro aqui para ver como que a gente conseguiria solucionar isso. Então ele começa assim, ó. In his recent piece, Is Obesity a Disease? Dr. Peter Lind refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison that will guarantee storage of fat in the body. Tá, então aqui a gente já consegue dizer que, a não é e nem a C, porque ele começa a dizer que é um veneno. Açúcar é veneno e que isso vai ser um grande problema para a gente no futuro. Então, consumo deliberado de açúcar, não tem como a gente. Não tá nem perto de ser verdade essa. E ele continua. Current scientific research strongly indicates that obesity results from an excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. The fact is Americans are consuming more total calories now than even before. According to the USA Department of Agriculture, our total per capita daily caloric intake increased by 22% from 2,076 calories per day in 1970 to 2,534 calories per day in 2010. An additional 458 calories, only 34 of which come from increased added sugar intake. Até aqui ele não falou ainda sobre a obesidade, né? Ele só está falando dos impactos e falou como isso é proveniente em relação a você consumir muita coisa e você ter um estilo de vida bastante sedentário. Vamos continuar. A vast majority of these calories come from increased fats in flour cereals. Surprisingly, the amount of caloric sweeteners, for example, sugar, high fructose, corn syrup, honey, Americans consume has actually decreased over the past decades. Então, ele comenta como isso tem diminuído na alimentação dos americanos. Então, também não é a época que ele não enfatiza, ele só fala, traz esse dado. E aí ele continua. We need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done, but demonizing one specific ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fear to get in the way of real solutions. Então, ele também não aponta a gordura como um grande vilão, e assim a nossa única alternativa é a alternativa C, que ele menciona aqui. We need to continue the study. Tem que continuar com os estudos para saber o que vai rolar. Beleza? Questão de número 3. A gente vai, então, fazer o mesmo esquema. Pergunta e depois a gente vai aqui, tá? Então, a gente tem lá, ó. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana.
Por exemplo, o sofrimento retratado nesta canção foi causado pela morte precoce de um amigo, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos ou pela traição por parte de pessoa próxima. E a gente tem o seguinte: In this life, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine, he was only 23. Aqui já é um momento para a gente se preocupar, porque ela tá falando assim: olha, ele só tinha 23. Então ela já tá usando aqui o simple past, ela já tá falando de passado. Gone before he had his time. Antes, né? Ele foi antes da hora. It came without a warning. Didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning and didn't have a chance to say goodbye. E aqui pelo final, né? E nem teve a chance, né? Eu nem tive a chance de dizer adeus. A gente sabe então que na verdade é a morte de um amigo jovem, né? Então ele morreu muito antes do esperado. Ok? Questão de número 4, a gente tem aqui, ó. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na percepção da autora, as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem quem as amedronta, aprendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas, ridicularizam quem as intimida. E aí, se a gente olhar o texto, ela está usando o condicional em todas elas. Então, ela diz assim, ó. If children with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn how to be apprehensive. E aí, vou, enfim, pular essa parte do texto, né? If children live with sharing, they learn generosity. If children live with fairness, they learn justice. Então, ela vai explicando, olha, se você cresce com críticas, né? Você vai ser a pessoa que vai condenar as outras. Se você cresce com medo, você vai ser a pessoa apreensiva. Se você cresce compartilhando as coisas, você vai ser uma pessoa generosa. Se você aprende com a fairness, gente, fair vem de justo. Enfim, se você tem ações justas, você vai aprender sobre a justiça. Então, a verdade é que a resposta mais correta aqui é a opção B. Elas aprendem com aquilo que elas vivenciam. Todas as outras estão erradas porque elas não falam só sobre amedrontar, não falam só sobre aceitar, também não está falando só sobre gentileza, nem sobre intimidar as pessoas, ok? E a última questão da prova de 2019 do Enem é a seguinte. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o aluno possa ser um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desligar da postura do colega ou desconhecer como usar um livro impresso. Então, ele está aqui com o livro e ele diz turn this thing on. Gente, aqui o pulo do gato é no turn on, que ele vai ser um ligar. Ou seja, é uma crítica à sociedade. As crianças hoje estão tão envoltas do celular que elas não sabem mais como que funciona um livro. Então, a resposta mais correta aqui, né? Na verdade, todas as outras estão erradas. A única resposta correta que a gente tem é a opção E, por desconhecer como usar um livro impresso. E com isso, a gente então tem 5 questões de 5 da prova do Enem de 2019. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos desse tipo e aprender mais, tanto sobre o inglês de vestibular, quanto para concurso, quanto o próprio inglês da vida real. Lembrando que agora no mês de novembro a gente está com uma mega promoção. E a Englishflix, que é a sua TV com conteúdos de inglês dos mais variados tipos, está com promoção de 50% na assinatura. Se você quer garantir a sua vaga, é só clicar no link que está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo e assiste até o final para ver quais conteúdos estão te esperando por lá. Hey! Aqui é a Englishflix e eu vou te mostrar um pouquinho o que você vai encontrar aqui dentro. A gente já tem 21 aulas completas separadas por pronúncia, palavras que a gente confunde, tudo sobre gramática, tudo sobre vocabulário, quando usar o verbo, então se você tem dificuldade, não entende direito quando usar um, quando usar outro. E a gente também tem um módulo de inglês da vida real. Se você ficou interessado, quer aprender inglês de um jeito leve, descontraído,
ter um desconto vitalício de 50% na assinatura da English Flix. Só clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai estar assinando todos esses conteúdos por R$ 15 por mês. Gente, mas nem o lanche do Mac mais tá R$ 15. Então me conta, você vai ficar esperando a oportunidade passar ou vai logo assinar a English Flix? Te espero em breve.